Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou começar um novo quadro no canal. Recomendação de obras, pode ser um mangá, um anime ou até mesmo um game. Dito isso, vamos ao vídeo. Existem muitos animes e mangás com um público muito específico, porém eu nunca acho vídeos sobre tais obras de tais públicos. Hoje eu irei falar sobre Crows/Worst, um mangá de muito sucesso no Japão que esteve sempre no top dos mais vendidos e que influenciou um certo anime que faz sucesso hoje em dia. Bom, é um mangá sobre delinquentes japoneses e, bom, toda a cultura punk e essa parte mais suburbana, dessas subculturas mais underground no Japão, que nos anos 80 e 90 estiveram pegando fogo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse mangá e anime muito interessante. A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou fazer uma parte do vídeo sem spoilers, e a parte mais final do vídeo eu vou falar sobre algumas reflexões, algumas coisas que tem na obra e, claro, alguns spoilers sobre ela. Crows e Roast foram mangás escritos pelo Takahashi Hiroshi. Esse cara, ele não tem muitos mangás, porém todos que ele fez tiveram alguma coisa a ver com delinquentes ou com o próprio universo que ele criou, que é Crows/Roast. E bom, é um mangá bem simples, com uma história extremamente simples também. Se trata de uma escola que é conhecida como a Escola dos Corvos, alguma coisa assim, e é uma escola onde se ocorre uma guerra. Na verdade, se ocorre uma guerra entre os distritos do Japão. Foi uma coisa que realmente aconteceu nos anos 80 e 90. Acontece que os distritos possuíam suas escolas. Cada escola tinha uma gangue. E essas gangues se uniam para formar o seu distrito. Então os distritos meio que brigavam entre si. E assim funcionava uma guerra entre os delinquentes japoneses. E era mais ou menos assim, os punks daquela época. Nesse mangá e anime, a gente sempre vê alguma coisa relacionada a punks. As roupas, o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de agir, tudo remete a essa cultura meio revoltante, né, de pessoas revoltadas. E é um mangá bem simples, ele possui personagens bem legais, e são legais pela sua estética, pela forma que eles são, e não pela sua profundidade, e também pelas lutas que também são extremamente interessantes. E ele no fundo não quer passar muitas coisas, só quer passar o que a maioria dos shonens gostam de passar, que é a amizade. Mas no meio de tanta superficialidade, o que ele tem de legal? Ele tem de legal é a atmosfera dele, que é uma atmosfera jovem, uma atmosfera escolar, porém também é uma atmosfera de perigo, que tenta trazer aquela questão dos jovens revoltados daquela época e toda aquela coisa juvenil. A gente vê a loucura daqueles jovens, a forma que eles agem, porque o peso das consequências é realmente uma coisa que acontece. Na maioria das obras de luta, personagens morrem a todo momento, mas eles reconhecem seus limites. Em Roast e Crows, é muito difícil a gente ver alguém realmente machucado, ou uma pessoa realmente com uma lesão muito grave. O que rola são que os jovens, eles lutam entre si, mas eles reconhecem os limites dele. Então, o máximo que acontece em uma briga ou alguma coisa assim, são as pessoas ficarem com hematomas ou coisas do tipo. Porém, alguns personagens que são considerados mais temidos, eles possuem armas ou alguma coisa do tipo. O que é bem interessante em um momento da história, porque chega uma hora em que aparecem pessoas que são realmente criminosos, realmente perigosos. Então a gente vê que esses criminosos conseguem colocar no chinelo todos aqueles moleques e que eles provam que todos aqueles moleques são realmente só alguns jovens que não estão preparados para aquela vida de criminosos que eles acham que vivem. Bom, agora eu vou mostrar um pouco do contexto histórico que se passa na obra. No geral, eles eram adolescentes escolares. Na realidade, eles surgiram em 1975 e nos anos 80 eles se tornaram delinquentes fundidos ao punk. E bom, eles são famosos por suas poses de sentar no chão de forma geralmente inusitada, né? Parece que estão numa posição fecal. E no geral eram arruaceiros que tinham diversos inimigos e vinham confrontando entre si. Muitos desses inimigos eram gangsters também, de outras escolas, que também formavam suas tribos, a partir de cada escola. E cada escola tinha sua facção. As facções de cada uma delas confrontavam entre si também. Também praticavam pequenos crimes como furtos, vandalismo em escolas, pichavam paredes, fumavam para chocar as pessoas e andavam com soco em vez e canivetes. Geralmente usam uniformes escolares com calças extremamente largas ou roupas de marca, geralmente também de piercings e cabelos estranhos. Como eu disse antes, tudo era extremamente
autodestrutivo, né? Era tudo extremamente autodestrutivo. Então é normal que eles briguem por motivos ridículos ou pelo orgulho de serem lutadores, né? Eles também tinham uma ligação com a Yakuza e as gangues de moto, que se chamam os Bolsozocos, né? E, bom, por que eles tinham essas conexões? Porque muitos desses adolescentes também eram criminosos, criminosos assumidos, né? Eles realmente praticavam crimes, vendiam drogas e coisas do tipo. E como eles eram adolescentes influenciáveis e facilmente seriam enganados por esses criminosos, então era muito comum que a Yakuza também se metesse com esses adolescentes e, como eu disse antes, as gangues de moto também. Inclusive, esses adolescentes, que no Japão são chamados de Yankees, também eram muito próximos dos Bolsozocos, que são as gangues de moto. Bom, agora atenção ao spoiler, porque eu vou listar sobre algumas coisas que acontecem na obra. Bom, vale a pena a gente ressaltar o protagonista, que ele é a personificação do shonen, né? Que é o Harumichi Boya. Ele é um cara que chegou no meio da escola. Aliás, o anime se passa numa escola onde tem vários delinquentes, né? Ela é uma escola que está em guerra, com facções e tal, e ele chega no meio do nada e ele consegue vencer todo mundo com facilidade. Nunca é muito bem explicado o que rola nessa escola. Tanto em Crows, que acontece isso, quanto em Roast, também é a mesma coisa. Um protagonista que chega do nada e ele realmente é muito forte, do nada. Ele é muito forte. Mas o porquê sempre está explicado na inocência, numa coisa que é sempre legal e é uma lição que o anime tenta mostrar, que o mangá tenta mostrar. Que você não precisa ser alguém do mal para você ser forte. É uma fala que o próprio Boya disse, que é a mesma coisa, ele é igualzinho aos outros caras que estão lá. Ele odeia estudar, está numa escola terrível, porque ele realmente merece tudo aquilo. Ele nunca correu atrás dos estudos porque ele não gosta de estudar. Mas nem por isso ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que se envolve em coisas ruins. E essa inocência, não essa inocência, mas eu acho que ele tem em seguir o caminho certo, que faz com que ele seja mais forte que os outros caras. Porque os outros caras são pessoas ruins que trilham um caminho ruim, mas ele segue por outro caminho, ele segue pelo caminho do bem. Ele é uma pessoa com moral, com princípios, e é uma coisa que torna ele mais forte que os outros. Tem um certo momento nos mangás, nos dois, tanto Roast quanto Crows, que a gente vê pessoas que são realmente criminosas. A gente tem o Jinai, enfim, muitos personagens que são de fato criminosos, que mexem com coisas erradas, que tem gangues e tal. Mas a gente também percebe que todos eles têm a necessidade de lutarem por ter um vazio. Então eles estão nessas gangues, nessas brigas, não por um motivo evidente, e sim por eles não terem nada para fazer, por serem pessoas esquecidas pela sociedade. E isso também é bem invisível no anime. Quando esses criminosos aparecem, a gente também nota que eles são muito mais emblemáticos do que outros personagens. E esses personagens mais fracos, que são só estudantes, eles são humilhados, porque eles estão lidando com o real perigo, que é uma coisa também muito legal da gente ver, que a gente é colocado em situações de perigo desses jovens contra esses jovens, mas quando aparece algum criminoso, alguém realmente alguma ameaça, quando aparece de fato alguma ameaça, a gente percebe que eles ficam com medo, eles não querem lutar contra o pessoal de tal gangue, enfim. Hoje, Crows tem um OVA, dois na verdade, que são bem ruinzinhos, mas é uma porta de entrada para quem quer assistir, quer dizer, para quem quer ler o mangá. E Roast tem só o mangá mesmo, é um mangá de muito sucesso no Japão. Pra falar a verdade, Crows é mais legal que o Roast, porém o Roast tem uma história melhor que Crows. O problema é que o Roast não tem personagens tão legais quanto Crows. Já Crows tem personagens bem memoráveis, como o Bandou, o Jinai, o próprio Boya. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva por favor e também dê like. Tamo junto e até mais.